Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Tô trazendo essa matéria para vocês, né? Vamos falar do Sul depois de todo esse auê aí, muita gente falando, muita gente indo para lá, né? Agora nós vamos falar sobre isso. Essa matéria do Globo, tá? Foi atualizada dentro de uma hora, né? Há pouco tempo. Então, matéria dia 11/5 está dizendo o seguinte: temporais no Rio Grande do Sul. Com chuva, Guaíba volta a subir. Isso mesmo, o Lago Guaíba voltou a subir hoje e atingiu 4,7 metros. O nível do lago subiu 10 centímetros entre 8 e 9 da manhã, indo de 4,6 para 4,7 metros. Especialistas dizem que, abre aspas, com essas chuvas a gente tende a voltar acima dos 5 metros. Então a tendência é que as águas voltem a subir acima de 5 metros. Então não tem previsão de que as coisas vão melhorar muito rápidas, tá bom? Essas coisas não vão se resolver dentro de 1 ou 2 meses. Isso aqui foi um estrago muito grande, gravíssimo, e a gente precisa ajudar, orar, porque ali realmente é uma situação histórica no nosso país, inclusive aí, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba, que transbordou e inundou Porto Alegre nos últimos dias, voltou a subir na manhã deste sábado, dia 11, devido à chuva que atinge a região metropolitana. O Rio Grande do Sul chegou ao número de 136 pessoas que se foram em razão dos temporais e cheias que atingem o estado desde o final de abril. No boletim da Defesa Civil, divulgado neste sábado, o estado ainda contabilizava 125 desaparecidos e 756 feridos. O estado ainda registra, olha só, 441 mil pessoas fora de casa. Do total, 71,3 mil pessoas em abrigos, 339,9 mil pessoas desalojadas, que estão na casa de algum parente ou amigo. Do total de 497 municípios gaúchos, 444 relataram problemas de correntes da chuva e a situação afeta 1,95 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas afetadas diretamente por essa chuva, pelo rompimento da barragem. E de acordo com a medição da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, feita no Cais Mauá, o nível do lago subiu 10 centímetros entre 8 e 9 da manhã de hoje, sábado. O nível máximo do Guaíba chegou a 5,33 metros. Caiu para 4,6 e hoje subiu para 4,7. E aí as estimativas é que com as chuvas e o tempo frio que nós estamos vendo aí para os próximos dias no sul, pode voltar ao nível da água subir para cima de 5 metros, né? Então isso é muito preocupante. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEN, choveu 38,3 milímetros sobre Porto Alegre nas últimas 24 horas. Segundo os dados da ANA, é o aumento mais expressivo no nível do Guaíba desde quando o lago baixou dos 5 metros na última quinta, dia 9. A previsão de instabilidade climática deve persistir no Rio Grande do Sul durante todo o final de semana e a expectativa é que o volume da chuva supere os 150 milímetros em boa parte do estado. Então, é realmente por isso que eles esperam que vai subir de novo. Então, não é uma coisa que vai se resolver rápido, tá bom? Não vai se resolver de uma forma rápida. Desejamos, né, queremos muito, oramos ao Senhor para que isso aconteça, mas a gente vê que a estimativa não é essa. Os especialistas afirmam que há a possibilidade de repique por efeito das chuvas previstas e, a partir do final de semana, podem retornar à marca de 5 metros. O cenário pode ser prejudicado caso o vento que sopra do sul se confirme, levando o lago em cerca de 20 centímetros. Abre aspas, com essas chuvas a gente tende a voltar acima dos 5 metros. Provavelmente, em limiares que a gente já atingiu ali entre 5 metros, 5,30 metros, afirma Pedro Camargo, hidrólogo da Sala de Situação do Governo do Rio Grande do Sul. Aí a foto, né, estado de calamidade terrível. E eu acredito que muitos de vocês têm acompanhado na internet a situação, por que chegou nesse nível, não é? Os motivos, as suspeitas, a forma que o governo teve de lidar com essa situação desde o começo, como que foi feito, o que as pessoas no sul... Vocês sabem que as ajudas no Rio Grande do Sul, 90%, todas as pessoas que estão sendo ajudadas ali, estão sendo ajudadas pelo povo, é o povo que está se ajudando. Esse caos no Rio Grande do Sul provou uma coisa para nós: o Estado, ele não é solução, o Estado é um problema, tá bom? O Estado, esse Estado grande, socialista, comunista, ele é um problema, ele é um peso.
É porque ele é tão burocrático, é tanta burocracia. No dia a dia você não sente, ele não atrapalha tanto a tua vida. Mas é quando acontece algo que tire a sua vida dos eixos, aí você percebe o quanto o Estado é um problema, o quanto ele te atrapalha. Aí ele realmente paralisa a tua vida de forma completa. E aí são pessoas, os próprios gaúchos estão se ajudando entre si uns aos outros, salvando pessoas, entendeu? E quantas vidas se perderam. Umas estimativas, né? Há muitos relatos. Eu não estou falando de relatos da mídia, porque a grande mídia mainstream não vai falar para você a realidade como ela é, nua e crua. Principalmente, né, o jornal aí que a gente conhece, né, da Globo, né? Que aí, infelizmente, é triste e causa muita indignação na gente. Mas você vê o que as pessoas lá dentro tiveram que passar e enfrentar. Mas a gente vai falar disso mais à frente, tá? A gente vai falar disso. E aí, com toda a cautela, mas a verdade ela precisa ser mostrada, tá bom? Então é isso. É ajudar e orar por essas pessoas da forma correta que deve ser feito, tá bom? Vamos lá. Eu separei outra matéria. Que isso aqui, ó, tá no Infomoney. E é uma matéria que... Essa sim, do dia 3, tá bom? Chuvas prejudicam colheita de soja e arroz no Rio Grande do Sul. Mas, em geral, produção de grãos deverá confirmar previsões de franca recuperação no estado nesta safra. As pessoas aqui, a gente ainda não tinha uma plena noção do estrago que foi feito. Mas aqui, vocês lendo a matéria, vocês vão entender. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, né, nos últimos dias, prejudicaram a colheita de soja e arroz, os principais grãos cultivados no estado. A produção agrícola é expressiva em boa parte dos 147 municípios gaúchos atingidos e medidas de apoio anunciadas pelos governos estaduais e federal buscam mitigar os prejuízos que ainda estão sendo contabilizados. Mas a safra de soja, praticamente, né, arroz, é assim, praticamente perdidas. Tá? Soja. No caso da soja, que é o carro-chefe do campo gaúcho, a colheita de safra teve um recorde na safra 2023-24 de 76% de uma área total estimada em 6,7 milhões de hectares. Mas o órgão pondera que no sul e no centro-oeste os índices são bem menores e que, em geral, a colheita de milho foi deixada em segundo plano. Antes das chuvas, a produção de soja estava projetada para 22,2 milhões de toneladas em franca recuperação, aumento de 71% em relação ao ciclo 2022-2023, quando houve quebra causada pelo fenômeno Laninha, né? Os produtores precisam adotar estratégias para retirar o maior volume possível de grãos. Dessa forma, priorizaram áreas de maior produtividade, contrataram serviços extras de terceiros, aumentaram a logística de colheita e transporte e realizaram a operação mesmo em condições desfavoráveis. O arroz. As chuvas também desaceleraram o ritmo de colheita de arroz, que está saindo dos campos com umidade excessiva, mas ainda dentro de uma marca, né, uma faixa considerável. A área plantada no Rio Grande do Sul é estimada em pouco mais de 900 mil hectares. A colheita deverá atingir 7,5 milhões de toneladas. Não vai mais, tá? As fortes chuvas, como é de costume, estão provocando danos consideráveis para os produtores de hortaliças, rúcula, alface, repolho, cenoura e beterraba, a maior parte dos quais de pequeno porte. Então, esses são outros itens perdidos também. Diante do cenário, o Banco do Brasil, né, tomou algumas medidas, como prorrogar os contratos das pessoas, prazo de pagamento, tratamento especial para acionamento de seguro, e etc, e etc, e etc. Né? Que a gente já sabe onde isso vai dar. A gente pesquisa aqui um pouco, né? Matéria dia 3 de maio, ó, safra de soja no Rio Grande do Sul pode cair 15% por chuvas e impactar números do Brasil, estima cooperativa. Especialistas estimam de 4 a 5 milhões de toneladas em risco, simplesmente perdidas, tá bom? O cenário para a safra de soja no Rio Grande do Sul, que caminhava para ser o segundo maior estado produtor do Brasil na temporada, está se deteriorando após chuvas torrenciais. Então, aqui já esperava-se isso. CNN, hein? As estimativas eram só isso aqui, ó. Né? Seriam maior. Seriam as maiores. Tudo mais, tudo mais, tudo mais. E a gente está vendo aí que
não foi bem assim, não é mesmo? Agora, vamos pensar o seguinte. O Rio Grande do Sul, tá? Vamos... Agência Brasil, tá? As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul também afetaram a produção agropecuária. Muito gado perdeu vida, perderam lavouras, os estragos da semeadura de pastagens de inverno são alguns dos danos provocados ao agronegócio. Antes das chuvas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimava a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do Rio Grande do Sul cresceria 46,4% esse ano. O Rio Grande do Sul responde, por exemplo, por 70% da produção nacional do arroz. Em relação à soja, a lavoura do estado representou 8,4% do país em 2023 e, com o crescimento esperado para este ano, passaria a representar 14,8%, ficando para trás apenas do Mato Grosso. 70% da produção de arroz do país vem do sul, ou seja, cada 10 pratos de arroz no Brasil, 7 vem do sul. E aí nós estamos vendo que o que aconteceu, né? Chuva. Ainda não há um quadro completo do prejuízo. Portanto, quando isso afetará a estimativa feita anteriormente pelo IBGE? O presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Gideon Pereira, disse que os impactos foram diferentes em cada região. No litoral, por exemplo, houve grande perda de lavoura de soja e alagamento de silos de arroz. O litoral foi seriamente impactado na cultura da soja, que ficou embaixo d'água. Isso é, perda total. Mas já pegou bastante adiantada a colheita do arroz, acima dos 70% a 80%, que colocou o arroz a salvo, a não ser por algum silo que ficou com 1 metro de água em sua base. Então, sim, perderam parte da safra de arroz, né? Que vê as imagens da gente do Brasil. Essa imagem realmente é um cenário assim, de filme de terror, né? Filme de terror quando você olha para uma cena dessa e vê casas. Quanta gente perdeu tudo, irmãos. Perderam tudo. Pessoas que tinham suas casas, que levaram anos, décadas para alcançar, perderam seus negócios, empresas destruídas, escolas destruídas, casas, seus bens, né? E você vê que isso aí não vai se recuperar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, isso leva tempo. E a gente está vendo como é que o governo está se portando nessa situação. Mas é uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Isso é um grande sinal para nós, tá? Essas pessoas, só que você entende, tem pessoas que estão no controle de certas coisas que não estão para brincadeira, e já era para as pessoas no Brasil e no mundo saírem dessa letargia que eles estão vivendo. O mundo que a gente está conhecendo não é mais o mesmo. Foram terras, hectares, milhares, perdidos, completamente destruídos. São sonhos que acabaram, vidas que se foram. Um estado, praticamente o agronegócio, a maior força do país, a maior força do país sofreu um golpe fatal. Tá? Então aí você já imagina. Lembra do encontro, né? Que o próprio Eduardo Leite estava lá, o governador do Rio Grande do Sul estava lá em Davos, na Suíça, né? Cuja cúpula, o principal tema era, né, as mudanças, né, do clima, não era esse? E aí nós estamos vendo aí, ó. Aconteceu isso, qual era a fala na boca do presidente, dos governadores, como que era? Temos que criar um plano. O próprio Lira, o Pacheco na Câmara, no Senado, todos eles falando que temos que criar medidas, ajudas severas que nunca foram tomadas diante de uma situação que nunca ocorreu para combate às mudanças climáticas, não é? Essa pauta voltou. Tudo começou com Build Back Better, não é? Reconstruir melhor novamente. E aí, tá aí, estamos aí de novo. Todos eles com a mesma frase no mundo inteiro. No Brasil, na Europa, tudo que é canto é a mesma conversa da mesma agenda. Tá bom? Lavoura, maquinários, animais, chuvas no sul prejudicaram a agropecuária. E essa matéria é do dia 8, então ela é mais recente, tá? Então as coisas estão mostrando aí que a gente vai ver... Olha isso aqui, ó.
No norte do estado, o principal impacto para o agro foram os danos à infraestrutura que causaram problemas no escoamento de produtos derivados de frangos, suínos e bovinos e também na chegada de ração para animais. A essa altura do campeonato, nessa região a água já baixou, mas o setor está paralisado. Alguns criatórios estão isolados, ainda sem possibilidade de a ração chegar até eles. Os produtores de leite não conseguem chegar à indústria, às vezes essa indústria está submersa, ressaltou o diretor técnico da empresa de extensão técnica e extensão rural do estado em matéria Rio Grande do Sul, Claudinei Baldiceira, afirmou que o setor agropecuário gaúcho foi severamente afetado. O impacto só não foi maior porque, segundo ele, 76% da soja e 83% dos milhos plantados no estado já tinham sido colhidos. Que bom, pelo menos isso, né? Graças a Deus. A área cultivada de soja foi de 6,68 milhões, então isso significa dizer que ainda temos 1,6 milhão de hectares para serem colhidos. E provavelmente muitas lavouras nem serão colhidas, e a qualidade do grão daquelas lavouras que será possível colher certamente será muito baixa, por causa dos estragos, né, causados aí pela água e tudo mais. Então, se preparem mediante essa situação, tá bom? Vou deixar esse link, eu não vou ler tudo, é muito extenso, mas se preparem para essa situação que nós estamos vivendo, preparem mesmo a vida de vocês, se organizem. O governo já declarou, né? O governo vai importar 1 milhão de toneladas de arroz de fora para que não falte. Se o governo vai importar, é porque corre o risco de faltar arroz, tá bom? Então ele vai comprar de fora para que não falte. Ou seja, deixando claro que a nossa colheita de agora foi perdida e não será suficiente. Então, a princípio, o pessoal do Rio Grande do Sul está sofrendo de primeira ali na linha de frente. Mas todo o estado, todo o país depois sofrerá as consequências disso aí, né? Pessoas brincando, pessoas zombando, porque tem um lado o espectro político, o outro é de outro espectro político, só porque o estado do Sul não votou em quem certas pessoas concordam, pessoas zombando, ridicularizando, e eu nem vou falar para vocês do que fizeram, né? No dia que estourou a barragem, no dia em que as chuvas explodiram lá, que começou esse caos, né? No dia 29, pisou aquela mulher, aquela sacerdotisa das trevas, a Madonna, no Rio de Janeiro. Foi todo um aparato, a mídia toda lá olhando, e depois eles se fazendo de carinha de triste e indo para o sul para filmar. Estão sendo tratados como eles merecem lá. Ninguém liga para eles, né? Ninguém os respeita porque eles não são dignos de respeito. E é isso que está acontecendo no cenário hoje. Bom, se preparem, comprem alimento numa certa quantidade aí, considerável, porque essas coisas não vão se resolver rápido. E a gente não sabe realmente o dia de amanhã. Isso aí tá provado, irmãos. Tô provado, tá? Nada mais no mundo hoje é seguro como já foi um dia. Nossa vida nós não temos segurança nesse sistema. Um dia o agronegócio, que é a força do país, estava tudo certo e agora pronto, você não tem mais nada, tudo destruído. Um dia as pessoas ali, milhares de pessoas construíram casas, negócios e agora nada mais disso existe, nem há perspectiva de quando voltará a ter novamente, se é que vai ter como era no passado. É disso que o mestre estava falando, é disso que Yeshua estava falando. Não junteis tesouro na terra onde os ladrões e a traça, a ferrugem rouba e corrói, mas juntem tesouros nos céus, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o seu coração nessa situação? É isso que ele está falando. Não ponha sua fé, seu coração em coisas físicas, materiais, porque tudo nessa terra pode e um dia ela vai ser abalada completamente. Sem contar o estado espiritual das pessoas, né? Como é que estão? Quantos ali... Né? E eu ainda só lembro, né, que na semana anterior o presidente do país, né, tem um discurso aí, uma fala dele, onde ele incitou as pessoas contra Deus, né? Dizendo, eu não sei o que Deus pensa numa hora como essa.
É o mesmo espírito do anticristo. O antimessias falará a mesma coisa. Ele vai, como está escrito pelo profeta Daniel, ele falará coisas espantosas contra o Altíssimo e blasfemará de Deus e do seu santuário, isso é, os que habitam no céu. Vai acontecer tanto caos no mundo que ele vai aparecer falando coisas espantosas contra Deus e o mundo vai seguir. Porque é um mundo que incita, vê o mal e em hora como essa as pessoas não olham para si e dizem: Senhor, tudo que nós sofremos é por consequência dos nossos pecados. Nós pecamos contra ti, somos culpados. Não, o homem não. O homem agora ele aumentou de nível. Agora ele se incita contra o Criador, não é? Então acho que é hora que aqueles que são ovelhas vão ouvir a voz do Senhor e vão se voltar para Ele. Que essas pessoas sejam alcançadas e você que pode ajudar, ajude da melhor maneira possível. Ajude o Estado do Rio Grande do Sul, essas pessoas, a situação e oremos. E não ponham esperança e a sua fé nessas coisas. Bom, deixo vocês com esses vídeos, com essas matérias. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. E até mais. Tchau, tchau.